Agora, você como um advogado criminalista, você recebeu a ligação da Elise, você ficou sabendo que ela tirou a vida do marido, cortou o corpo dele em partes. Como é para você aceitar esse tipo de caso? Veja, todo mundo merece defesa. O direito de defesa é um dos direitos mais básicos que a gente tem. Você não precisa pegar todas as causas. Você dá uma reciclada naquilo que seu escritório vai aceitar? Há muitos anos que eu já conduzi o escritório para pegar poucas e boas causas. Eu não pego muitos casos, eu pego pouquíssimos casos. Eu tenho um escritório que já é pensado para que eu possa escolher as minhas causas que eu vou atuar e atuar com afinco. Então, se eu peguei aquela causa, é para ter certeza, sou eu que estou fazendo, eu que estou sentado, eu que estou escrevendo, eu que estou estudando, junto com os outros colegas, todo mundo vem para equipe, coisa e tal, mas eu gosto de fazer dessa forma, né? Tem colegas que preferem pegar muitas causas, talvez isso financeiramente seja até melhor, sim, mas no meu caso, eu gosto de pegar poucas e boas causas. E eu gosto de pegar aquelas causas que eu acho que eu tenho algo a contribuir. Quando eu acho que eu não tenho nada de positivo, nada bom que eu possa fazer por aquele cliente, que eu vá entregar a melhor defesa, que eu tenha, então aí eu prefiro não pegar. No caso dela, eu senti desde o começo que eu tinha um monte de coisa para debater. Em 2012, ninguém falava em violência psicológica contra a mulher. Ninguém abria a boca para falar nisso. Eu me lembro de eu pisar no Tribunal do Júri em 2016, e a primeira entrevista que eu dei, na hora que eu estava chegando no Tribunal do Júri, falar: a partir de hoje vamos começar a discutir sobre violência psicológica contra a mulher. Naquele júri, o juiz-presidente perguntou para a Elise: mas foi só um tapa? Precisava ser quantos tapas? Aliás, essa pergunta foi até a Thaís Nunes, a repórter, que era repórter na época e hoje é uma produtora e faz um jornalismo investigativo muito legal. E ela, por exemplo, fez toda a pesquisa agora do caso do Maníaco do Parque, tanto para o filme, quanto para o documentário, quanto para o podcast. Então ela fez toda essa pesquisa. Eu me lembro dela falando assim, não podia, né, falar, né? No meio do interrogatório, mas precisava ser quantos tapas? Sabe, porque solta, a mulher, ela enquanto jornalista, enquanto mulher, ficou indignada, assim, quantos tapas ela precisava tomar para poder aí sim pensar em reagir, em fazer alguma coisa. E não se discutia a violência psicológica até então, embora estivesse na Lei Maria da Penha desde 2006. Mas a gente, quando falava em violência contra a mulher, eu precisava ver o olho roxo, precisava ver o dente quebrado, o nariz quebrado, a marca no braço. E a gente começa a mostrar um outro lado. Então, eu achei muito interessante esse caso por isso. Achei muito interessante pelo excesso da acusação. Muito excesso. Como assim excesso? Excesso. Desde o princípio, o Ministério Público tem um monte de matéria do jornal daquela época. Quer pena maior para Elise. Ela esquartejou o marido em vida. Ela fez isso. Quer dizer, não, calma. E já foi trazendo coisas e foi trazendo coisas. Eu falei, não, isso aqui tem um excesso. Não é justo. A pessoa responda por aquilo que ela fez, não mais do que isso. Como eu comecei aqui o podcast falando, eu pedi a condenação dela, mas só pelo que ela fez. Sim. Não preciso ir além disso. Não há essa necessidade. Pelo contrário, a ninguém é dado ficar 1 minuto a mais da prisão do que aquilo que está na lei. E a lei do João tem que ser a mesma da Maria, do José. Sim, com certeza. Não dá pra gente mudar caso a caso, dado o interesse ou ali o suposto patrimônio da vítima, ou a classe social que ela vivia, etc. Não. Então a gente tem que poder contribuir, ajudar, atuar. Quando eu acho que nesses casos eu consigo, aí eu gosto de pegar essas causas assim, me dá muito desejo de atuar nessas causas. Essas causas são as causas que eu gosto de pegar. É desafiador. São aquelas causas... o desafio, você quer ir atrás. Ao mesmo tempo, acaba virando um escritório que eu só atendo aquelas emergências. A gente brinca que o escritório é UTI, que só chega pra gente quando já tá ali depois de passar por muita coisa. Um cliente de um processo de Sorocaba, o cliente tinha sido condenado a 100 anos de prisão. 100 anos? E a gente conseguiu, trabalhando muito, demonstrando, anular todo o processo e estamos começando o processo de novo pela 3ª vez. Nossa, ver mas se ele deve ter aprontado bastante isso daí, hein? Não, estamos provando que não. Dessa vez a gente está provando que não e que efetivamente aquelas acusações eram uma grande armação contra ele. Então a gente... tem esses casos também, tem né? esses que você casos consegue... bem interessantes da gente demonstrar. Porque agora, é UTI.
Já chega na tua mão depois de uma condenação de primeira instância com quase 100 anos de prisão. Acho que era 99, alguma coisa assim. E você foi muito criticado quando você aceitou o caso da Elise? Ou quando você aceita um caso, assim, Olha, de um réu que confessou o crime, que é diferente desse caso que você acabou de me falar, que você tá conseguindo provar que seu cliente é inocente, possivelmente. isso. Você foi muito criticado? Tá defendendo uma assassina, enfim, confessa que matou o marido com a filha dentro do apartamento? Ó, Giovana, eu lembro que tava num dos primeiros jantares que eu fui, logo depois que tava com o caso, porque você pega um caso desse, é jornalista o tempo inteiro, é muita coisa, você tem que trabalhar e ao mesmo tempo atender, e você não consegue respirar. Eu lembro que uma das poucas vezes que eu consegui respirar, eu tinha ido na casa de um amigo meu, que tava tendo um jantar na casa dele, ele fez até no salão de festas, e era um jantar grande na casa deles ali, e eu me lembro de uma senhora chegando pra mim, toda elegante, toda simpática. E ela olhou pra mim e falou: olha, o senhor avisa a sua cliente que nós, as senhoras do clube tal, né? Vou falar o clube, um dos clubes principais de São Paulo, nós estamos do lado dela, viu? Nós estamos do lado dela. Se fosse o meu marido na rua com uma mulher na rua, eu teria feito muito pior. Meu Deus do céu, temos Então, mais verdade, Elise soltas. Ah, não. Na verdade, ao longo do tempo, depois do documentário, depois de tudo que a gente mostrou, percebe-se que aquilo que eu senti no tribunal do júri, eu vi na vida real também, principalmente na época do documentário, quando estava mais... No júri começou, e eu posso te falar assim que eu estava perdendo de 9-1. De 10 pessoas, 9... Conforme o júri foi passando, e passava o primeiro dia, passava o segundo, passava o terceiro, as pessoas percebiam que eu não estava pedindo absolutamente nada demais, só a aplicação do direito, só a aplicação da ciência, e nada mais do que isso. No último dia, o juiz tinha determinado, isso eu ouvi da diretora de cartório, que ela já deixasse pronto o alvará de soltura, porque ele tinha certeza que os votos seriam favoráveis a ela. Ele achava que os jurados iam ser favoráveis. Porque foi aquilo que a gente foi sentindo conforme o júri foi caminhando, sabe? O júri caminhando e você vai sentindo. E normalmente as pessoas que estavam ali assistindo eram as mesmas, né? Que vai num dia, vai no outro, vai no outro. Tudo bem que demorou 8 dias, mas as pessoas iam e você ia percebendo, até pelos jornalistas, como ia mudando a feição e o entendimento. Muito por minha culpa. De que, na época em que o caso não estava no tribunal do júri, como eu tinha a estratégia de surpreender, eu não deixava as coisas vazarem para a imprensa. Você mantinha tudo em segredo. Só eu ia guardando, produzia uma prova aqui, outra ali. Eventualmente dava um material para um determinado jornalista, por exemplo. Teve um material que eu dei pro Roberto Cabrini, que ele utilizou, que ele usava de algo exclusivo, que ele utilizou, que depois eu peguei esse material e levei pro júri. Mas tudo muito pontualmente, sem ser um programa específico só sobre o caso. Sim. Então, era um programa sobre prostituição de luxo em São Paulo. Eu tinha um material, entreguei para ele. Então não era um programa sobre a Elise, mas era um material que para mim era importante depois eu levar para os jurados. Então você vai produzindo, vai fazendo as coisas quietinho, você vai fazendo isso bem devagarzinho, sem grande estardalhaço, não precisa disso. Você precisa convencer 7 pessoas ali que estão no tribunal do júri. Se não der para convencer as 7, convencer 4, já está resolvido. Muito bom. Essa era alguém precisar, essa era a ideia. chama ele, tá? Não, mas essa era a ideia.